a todos que nos ouvem, as nossas boas-vindas. E vamos começar diante do Altíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso. Esse é o propósito das nossas reuniões. Estar diante dele, na graça de Jesus Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Isso fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Deus abençoe a toda a nossa reunião. O que falamos, o que vamos falar, os que vão ouvir, e que a graça do Senhor esteja sobre nós na fé em Jesus Cristo. Somos justificados unicamente pela fé, e é nessa fé que podemos partilhar as coisas do alto, é ela que nos abre a nossa mente, o nosso entendimento para as coisas de Deus. Louvamos o Senhor por isso. Louvamos e damos graças por mais esse dia na presença dEle e a oportunidade de estarmos juntos em torno deste assunto, os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor seja cada vez mais presente na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que hão de ouvir esta palavra e que Ele possa crescer em nós, a ponto de nos tornar, como diz a Escritura, participantes da natureza divina. Amém. Bom, vamos lá, retomando nosso assunto. Nós estávamos falando sobre o primeiro recurso que a gente trouxe para chegarmos aos frutos do Espírito, que é a sabedoria. A sabedoria, nós vemos que é um caminho de vida, e nós falamos na última reunião que esse caminho foi perfeitamente descrito em cada passo a passo, 7 passos, que representam a totalidade do caminho, né? Pelo apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, logo lá no início. Então, a gente vai aqui relembrar rapidamente, passar sem colocar na tela, ou pode até pôr se quiser, mas relembrando cada um desses passos, assim você também vai forçando o seu pensamento. Pedro começa dizendo que esse é o caminho, né, em que nos foi dado tudo que é necessário para a vida, e é vida do tipo de Deus, e para a piedade, que seria o momento em que o homem está em plena comunhão com Deus e pronto para manifestar os frutos, né? Então, esse caminho, existe um poder que foi dado a nós, né, que somos convertidos, estamos falando do homem convertido, é a sabedoria agindo naquele que está em Jesus Cristo. Tínhamos tratado a outra semana da sabedoria do homem natural, da sabedoria do homem sob a lei, mas aqui é a sabedoria do aquele que está em Cristo, né? E esse caminho é para aquele que está em Cristo. E o caminho, então, começa na fé. É aí que existe a conversão. A fé, ela é o primeiro passo, é o que nos justifica para receber o Espírito Santo. Então, se nós tomarmos a nossa fé e unirmos a virtude, esse é o primeiro passo, unir a virtude, então nós estamos começando a nossa caminhada de sabedoria, da sabedoria plena, que é aquela que nos leva à natureza de Deus, que esse é o nosso mandamento, né? Então, unir a fé à virtude. Virtude, falando rapidamente, é buscar o conhecimento de Deus. Precisamos conhecê-lo. E ele está revelado na sua palavra, nas Escrituras. O segundo passo, então, é unir a virtude à ciência. A virtude e a ciência é quando você começa a buscar o entendimento na palavra, então vem revelação, entendimento, algo que com a presença do Espírito Santo é possível. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Se vos falo das coisas naturais e vocês não entendem, quanto mais se vos falar das espirituais. Precisa nascer do Espírito. Então o Espírito Santo vai trazendo esse conhecimento que a gente busca por nosso esforço, virtude, e vai transformando ele em revelações, e isso então é a ciência. Mas aí vem o próximo passo. O terceiro passo é tomar essa ciência, esse conhecimento que está lá surgindo com uma luz que chama atenção e passar por um período de prudência, moderação e equilíbrio, especialmente equilíbrio que é a temperança. Então o próximo passo é unir a ciência à temperança. E
continuando esses passos, então, unir a temperança à paciência, perseverança, né? É um tempo de transformação. É quando, então, você quer e deseja incorporar aquela revelação que você teve da Escritura e que foi passada por um refinamento para saber o modo de ter aquilo da maneira que convém, e aí você quer, então, introduzir dentro de você mesmo, vai ter que permanecer naquilo, insistir, porque é assim que você vai vencendo a natureza antiga. Esse é um processo de transformação. E a transformação nossa é vencer a nossa velha natureza, que veio pela influência do mundo, sob a autoridade de Satanás, né? Então, aí estamos na fase da paciência perseverante. O próximo passo é unir a paciência à piedade. Então, aí nessa altura, você começa a ter aqueles valores de Deus, os valores do reino incorporados em você, e, portanto, você está tendo a sua satisfação, já não é mais um montão de coisas que eram importantes antes para você, e a sua alegria já não são mais aquelas coisas fúteis e passageiras que você buscava e brigava por elas antes. Agora a sua alegria está em Deus e a sua paz e confiança está em Deus. Confiança, palavra tão importante quando se trata do crescimento do cristão em Deus, né? Então, a piedade é quando o ser humano chegou nesse ponto em que seus valores são os valores de Deus. E aí ele está pronto para o próximo passo, que é passar a exercer o amor fraterno, aquele que é ensinado nas cartas e é mostrado, aquele amor que vem, que é o caminho mais excelente, que Paulo falou tão bem na carta aos Coríntios, né? Então esse amor fraterno, e aí está prontinho para chegar ao amor, caridade, que na verdade é uma tradução dada por amor ágape, é o amor do tipo de Deus, aquele amor que Jesus mandou você e eu exercermos no seu mandamento, no mandamento da nossa aliança, o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse é o caminho que nós vimos aí e estamos repassando. É importante repassar porque estamos falando da sabedoria e esse é o caminho da sabedoria, que traz a vida e a vida do tipo de Deus. E nós tínhamos terminado a última reunião falando que assim seria aberta largamente a porta do reino dos céus, né, para nós. Não da última, acho que da penúltima reunião, né? E na última nós começamos a tratar, então, passamos já por essa passagem de João, onde ele compara esse caminho, ele compara aquele caminho com o crescimento de uma pessoa, né, natural. Então nós falamos que tem 3 categorias de cristão. O cristão filhinho, que é aquele que está na fase de criança e adolescência, é o que está na tela aí, e é a fase onde ele teve a fé, ele tem a consciência de filho, mas ele ainda não conhece o Pai profundamente. Ele conhece quem é o Pai, mas não sabe a natureza do Pai. Então, ele está na fé, ele conhece pela fé que Deus é Pai dele, porque ele entregou a sua vida a Deus em Jesus Cristo, né? Então, esse cristão criança, ele está ali na fé e ele está buscando o conhecimento, que é a virtude, vai tendo revelação, que é ciência, é a criança aprendendo, né? Quando ele começa a ter bastante conhecimento, aí ele passa a ser um adolescente, vai entrar no período da temperança. Por quê? Porque ele tem bastante conhecimento, mas ainda não sabe usar como convém, né? Então, é um período que ele precisa perseverar no amor a Deus para vencer esse caminho. Depois Moá falou do cristão, que existe o cristão jovem. É o cristão que está passando aquele refinamento aquela transformação, aquela mudança de natureza, porque ele está incorporando os valores que ele aprendeu lá na infância e adolescência, que são os valores da natureza, do Pai verdadeiro dele. Temos o nosso Pai na carne, mas nascemos em Cristo, então o nosso Pai agora corre em nós o sangue de Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo, e precisamos ter a natureza do Pai.
esse momento de incorporar essa natureza é uma luta, né? Então, João vai falar várias vezes, o cristão jovem é aquele que está lutando e vencendo. Vencendo o quê? A natureza do maligno em nós, né? E ela está em nós, mas vai saindo na medida que o templo, que é o templo do Espírito, que somos nós, na hora que nos convertemos, ele vai sendo purificado. Então é um tempo de transformação, tornar-se verdadeiramente vencedor. Até que os valores do reino vão sendo incorporados em nós e o cristão se torna um cristão adulto, né? Aí ele chegou na piedade e está prontinho para exercer o amor fraterno, que é o próximo passo, e chegar no amor caridade. Então, vimos essas três classes de cristão: cristão criança, adolescente, cristão jovem e o cristão adulto. É uma coisa que precisa estar acontecendo continuamente na igreja. Sempre tem que estar surgindo os cristãos jovens, sempre tem que estar surgindo aqueles que estão sendo transformados, os que estão crianças primeiro, né? E crianças e adolescentes que estão tomando conhecimento. Depois tem que estar surgindo o jovem que está vencendo, que está conseguindo incorporar a natureza do Pai, e o cristão adulto que tem a estatura de Deus, a estatura de Cristo e pode ser exemplo. O cristão criança precisa do jovem e dos pais, o cristão jovem precisa da orientação dos pais, e o cristão adulto é o próprio que faz o papel do pai. Ele se manifesta assim. Hoje em dia, a gente já falou sobre isso, nós temos dificuldade nesses três níveis. A igreja tem muitos cristãos na fase de crianças e adolescentes, né? A ponto da gente mesmo confessar que o nosso julgamento de nós mesmos nos coloca na condição de adolescente passando para jovem. Estamos aprendendo a vencer, lutar e conseguir a vitória que traz a paz e a alegria em Deus, que seria o momento da piedade. Então, é um problema da nossa igreja, a gente precisa superar isso e essa é a função do nosso ensino, é pelo menos o propósito. Mas você tem que dar esse espaço, você vai ter que caminhar por ele. Então, vimos esse modo vivo de encarar a igreja, né? E que precisa estar sempre sendo renovado, crescendo, dentro das três fases, né? Mas aí vamos entrar um pouquinho mais em detalhes no que seria essa ciência e revelação, né? Que é o período da virtude, ciência e revelação. A ciência é a revelação, é o conhecimento de Deus, né? Então a gente falou sobre as características de Deus e dissemos que são muitas as características de Deus. Citamos lá na nossa tela, aí, tá, elas estão aí, algumas delas. Aí não está esgotado não, tudo que Deus é, né? Deus é bom, é amor, é justo, é severo, aí a pessoa começa a ver como é que pode, se ele pensava que ele era só bom. Mas tem a capacidade de ira, de exercer juízo, é manso. E tem aquelas três características de Deus: onipotente, onisciente, onipresente. Ele é paciente, longânime, não ofende, misericordioso, piedoso, é luz, é verdade, vida, perfeição. Tem a eternidade nele mesmo, é infinito, é alegria, paz, liberdade. Deus é liberdade. E fiel, temperante, amável e muitas outras coisas, né? Mas onde está esse conhecimento? Como é que o cristão criança vai ganhando essa ciência, né? Essa revelação que vem do Espírito? É um conhecimento todinho revelado pelo Espírito Santo na Bíblia. A busca do conhecimento por meio da fé unida à virtude que leva à ciência, né? Então, essa etapa é desde a primeira palavrinha da Bíblia até a última, quando a gente vai repassando por ela, vai tomando esse conhecimento de Deus, aquilo vai vendo que essas características, elas não são assim, elas se interagem entre si. Cada uma dessas características tem um ponto de equilíbrio, de temperança mesmo, né? Onde elas são colocadas dentro de uma perfeita justiça, porque o trono de Deus é fundamentado na justiça. Então a justiça não vai falhar em exercer a ira, não vai falhar em exercer o amor, não vai falhar em manifestar-se de modo manso, de modo humilde, de modo no total equilíbrio com a circunstância,
né? Então, vamos lá. A temperança, a ciência, né, que é esse período de conhecimento, e depois da ciência, o período de conhecimento que vem pela virtude, a ciência e a temperança, ainda é o cristão criança já chegando na adolescência, né? Nós falamos da figura da criança e da bicicleta, e era só um exemplo para ilustrar a importância da temperança, né? A criança, a bicicleta é sempre um brinquedo que chama muita atenção da criança, né? Porque tem muita coisa lá, tem os mecanismos, a catraca, tem o freio, tem as rodas que giram para a direita, para a esquerda, mas ela saber usar, ela precisa de aperfeiçoar esse conhecimento daquilo que ela está vendo, ela até vê como funciona, mas não sabe usar, né? Então, esse período, a criança com a bicicleta é um exemplo da temperança atuando no cristão infantil ainda, né? Ele vai ganhando aquele conhecimento e ele quer pôr em prática. Então, precisa de ter o pai, precisa de ter o mais adulto que está do lado, segurando, ajudando a aprender. A hora que a criança aprende o equilíbrio, ela já deu um passo em termos de temperança, né, com o aprendizado da bicicleta. Mas ainda não sabe perfeitamente. Ela vai pegar uma subida, vai pegar uma descida, vai ter dificuldades. Ou vai perder controle na velocidade, ou numa curva perde equilíbrio, né? Ou num buraco não sabe como desviar imediatamente. Então, todas essas coisas são exemplos naturais, é óbvio, estamos usando a figura, né? A figura da criança com a bicicleta, que devem ser transferidas aqui para o nosso estudo na questão da temperança. A gente vai tomando um conhecimento de Deus que é muito amplo, a gente viu na tela anterior, mas precisa de entender a interação entre cada uma dessas características de Deus para ir formando a imagem verdadeira de Deus. E o Eclesiastes fala isso de uma maneira muito interessante. Ele fala que é um exemplo, é uma frase de sabedoria, né? O Eclesiastes é um livro de sabedoria. E lá no capítulo 7, versículo 16 e 17, está escrito assim: não seja justo excessivamente, nem sábio além da medida. É uma frase estranha. Todo mundo para quem você fala a primeira vez isso, vai falar, não, mas quanto mais justo, melhor. Quanto mais sábio, melhor. Mas não é verdade. Porque ele acrescenta: não seja justos excessivamente, nem sábio além da medida, porque te tornarias estúpido. Então ele está falando que justo excessivamente ou sábio além da medida é uma estupidez, né? Ah, mas como pode ser isso? É simples, né? Você tem que entender que se a sabedoria é algo que leva à perfeição e a justiça é algo que tem um ponto de perfeição também, qualquer acréscimo é descida, qualquer acréscimo está saindo fora. Então, é como o pico de uma montanha, você não consegue estar no pico e querer subir mais, vai cair, desce, né? Porque ali é o ponto. E a perfeição é assim. É fácil de ver, a igreja já caiu muitas vezes pelo excesso de buscar justiça demais, querer ser excessivamente justo, e aí então começa a causar danos e prejuízo a essa natureza viva que é o corpo de Cristo, né? E pode chegar, por exemplo, a se excluir para estar em plena harmonia com Deus, quando na verdade a luz precisa estar no meio do povo, né? E tem outros exemplos, por exemplo, quando os cristãos guerrearam por causa de Cristo, Jesus veio para trazer o príncipe da paz, né? Tem uma luta, sim, mas não é mais contra a carne e o sangue. Então, essa história de cruzadas foram quedas em ser excessivamente justo ou em querer entender as coisas de Deus de uma maneira muito intelectualizada e cai, então, na estupidez, né? Por outro lado, ensina também até o mal a um certo equilíbrio. O equilíbrio vale para tudo, para o bem e para o mal. O Eclesiastes fala: não seja excessivamente mal e não sejas insensato. Por que haverias de morrer antes da hora? Isso não é morrer por causa de um castigo de Deus, não.
é porque a pessoa que vai sendo excessivamente má, ela começa a incomodar aqueles outros que estão no ambiente que ela vive, que normalmente é um ambiente de má formação, né? E que estão junto com essa pessoa vivendo essa tendência ao mal. Só que é uma tendência que um tem medo do outro, e se essa pessoa começa a agir de modo excessivo, que nem o exemplo disso, por exemplo, é esses tiranos ou esses governantes, ditadores, né, que vão para o excesso de opressão do povo, eles, na maioria das vezes, acabam sendo assassinados, né? E também chefes de cartéis, esse pessoal das drogas, às vezes ganha tanta riqueza e se julga tão poderoso que começa a ofender as outras classes que atuam paralelamente a eles, no mesmo ramo, e aí então cria uma reação que a tendência é eliminá-lo, né? Então isso é uma palavra verdadeira, você vê por aí que ela vale totalmente. O equilíbrio é importantíssimo, né? Então o cristão, agora trazendo para as coisas boas, né, não pode ir para o excesso, ele tem que saber a moderação, a prudência e o equilíbrio, né? Isso é a temperança. É uma etapa que requer muito cuidado, né? Por quê? Porque é uma etapa muito semelhante à do adolescente. O adolescente precisa de certos cuidados. Ele começa a se libertar da influência da família, né? E começa a querer tomar decisões próprias. Não está errado, ele precisa disso mesmo. Só que precisa de moderação e prudência, né? É uma etapa delicada, mas se ele tiver fundamentos que o mantenham firmes no ambiente correto, ele vai se desenvolver, vai superar essa fase, é uma fase necessária, ele vai ter que passar por aquilo, ele precisa aprender a usar a bicicleta, bem usada, né? Mas ele não pode ir para os excessos, aí é que é o perigo, né? Então, tem uma frase que está lá em Coríntios 8, versículos de 1 a 3, nós não vamos abrir agora, mas é simples, lá está falando o seguinte, acho que é até bom abrir, né? Nós vamos ver ela com clareza e dá para explicar melhor o que a gente está falando. Então, Coríntios 8, versículos de 1 a 3. Primeira carta de Coríntios 8, versículos de 1 a 3. Então está lá. Então é Paulo falando para os cristãos que estavam incomodados com o que comer, o que beber, né? Então Paulo fala para ele: quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos todos esclarecidos, possuímos toda a ciência. Ele sabia que a carne em si não era o problema, o fato dela ser oferecida aos ídolos era um problema para quem realizava aquilo, mas para aquele que está em Deus, isso aí já passou. De qualquer forma, ele diz o seguinte: nós somos esclarecidos e possuímos esta ciência. Porém, a ciência incha, ensoberbece. A ciência leva a pessoa a achar que sabe muito. E a caridade constrói. Então, a ciência precisa ser filtrada pela temperança para chegar no modo correto, que é o modo do amor, né? Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Daí nós concluímos que conhecer da maneira adequada é conhecer no equilíbrio, na moderação e especialmente no amor, né? Não vai impor as ideias de maneira agressiva. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, essa frase final é importante para todos nós, que estamos ali na fase da temperança também. Nós temos que estar sempre voltando a essa base. Eu amo a Deus porque eu formo convicções dentro de mim. Eu não sei se a minha convicção é totalmente certa. Então eu tenho que estar sempre buscando agradar a Deus. Se eu estou buscando agradar a Deus, enquanto a minha convicção vale, ela é importante. No momento em que eu vejo que ela é contrária
vem vindo um entendimento, algo de Deus, então eu tenho que ir deixando ela, né? Mas aquele que ama a Deus, Deus está vendo e ele vai crescer, vai conhecer a Deus também, né? Voltando lá para a nossa sequência, então, o perigo aí, que existe aí, nessa fase, é o cristão que está lá tomando consciência das coisas de Deus e começando a se ensoberbecer, como estava escrito lá, a ciência incha, pode acontecer isso, né? Se não houver a moderação da temperança, pode inchar-se e amar mais a si mesmo e começar a se vangloriar disso, né? Então isso é assim que se formam os falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele que prega a Deus e, portanto, fala de Deus, conhece, tem ciência para dar conteúdo ao que ele fala de Deus, ele consegue dar conteúdo, mas, na verdade, está fazendo isso para satisfazer a própria vaidade. É uma coisa bem própria do adolescente, né? Eu não estou ofendendo os adolescentes, não, mas é que é uma coisa da natureza humana mesmo, né? O adolescente, ele, por exemplo, uma criança que saiu aí da infância, se ele começa um namoro com o sexo oposto, seja um rapaz com a menina com o rapaz, esse namoro é entendido por quem estuda a natureza humana, do ponto de vista totalmente humano, que é um relacionamento muito mais voltado para si mesmo do que um para o outro, né? E nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de matrimônio mesmo, de união, de amor verdadeiro, né? Então, é um paralelo a essa situação do cristão muito jovem, se ele começa a se empolgar com a ciência e depois satisfazer a própria vaidade, na verdade ele não está mais amando a Deus, ele está amando a si próprio. E isso está bem escrito lá em Mateus 7, versículos de 15 a 23. Vamos ler lá esse aspecto. É Jesus falando, né? E Jesus está lá no finzinho do Sermão da Montanha, um momento importante do sermão que ele vai falar para nós. Ele vai falar sobre esses falsos profetas, porque eles pregam a Deus, né? Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Veja bem, que para produzir os frutos tem que passar por essa fase. E tem que ir adiante no amor, né? Porque o fruto é fruto do amor. Então ele vai falar o seguinte: pelos seus frutos que você vai conhecer o falso profeta. Colhem-se porventura, e ele vai usar a figura do fruto, o fruto da natureza mesmo, né? Colhem-se porventura uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele desenvolve mais essa ideia, né? Ele está falando dos falsos profetas. Ele pediu: guardai-vos dos falsos profetas. E aqui ele continua: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra que nós estamos aprendendo um caminho onde as portas do reino vão se abrir para nós. Se nós guardarmos esse caminho de sabedoria que leva à natureza de Deus. Mas ele está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em nós, em vosso nome? Então o falso profeta prega em nome de Deus. E não foi em vosso nome que expulsamos demônios? Então até expulsa demônios em nome de Deus. E fizemos muitos milagres, até fazem milagre, porque ele está usando o nome de Deus. E aquele que recebe, ele pode estar numa fé genuína, recebendo aquilo que é realmente da parte de Deus. Mas só que ele que está manifestando, ele é que não está cuidando do seu interior. E aí o que acontece com ele? Jesus continua: e no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Pois aquele, que ouve as minhas palavras e põe em prática, é semelhante. Então ele vai dando continuidade ao assunto. Mas aí, veja só: nunca vos conheci.
Vamos voltar lá na nossa tela, porque essa é a frase importante. Olha lá. Se ele ama Deus de verdade, então ele é conhecido por Deus. Mas se ele se desvia a ponto de amar mais a si mesmo, ele não é conhecido por Deus, e naquele dia não vai poder dizer, mas eu fiz tantas coisas, porém é desconhecido de Deus, porque ele amou a natureza errada ao invés de amar a natureza de Deus. Porém, portanto, ter esse conhecimento da maneira como convém é uma noção de equilíbrio e harmonia entre as características de Deus de modo abrangente. Todas elas são harmonizadas entre si. Tudo aquilo que está lá revelado nas Escrituras, desde o comecinho até o fim, vai mostrando um modo de ser de Deus que nos faz conhecedores daquele que nos chamou à salvação. Bom, estamos entrando então no outro passo. Aí já o cristão jovem, saindo do cristão adolescente e criança. O cristão jovem é a luta interior, né? Então, cada um, o ser humano que se converteu e, portanto, nasceu de novo, se tornou, a partir daquele momento, filho de Deus, uma criancinha, um bebê em Cristo. Ele vai passar pela virtude, pela ciência, pela temperança, que nós já vimos, né? E aí, então, vai tendo um conhecimento equilibrado e começa, então, uma luta interior para fazer o quê? Para a remoção da velha natureza. A natureza que recebemos de nossos pais, da sociedade onde nós vivemos, do ambiente onde nós fomos criados, dos nossos relacionamentos. Essa velha natureza não tem nada a ver com a natureza de Cristo. Mesmo que a gente honre os nossos pais, tenha amor à nossa família, mas a natureza interior nossa precisa ir se conformando à natureza de Cristo. Isso é uma obra do Espírito, mas nós é que manipulamos, é nós que interagimos com o Espírito. E esse processo, então, de limpeza do templo é o período de paciência e perseverança. Se fala que o caminho é estreito para ir ao reino dos céus, como Jesus disse, né? Cuidar para não entrar pelo caminho largo e espaçoso, onde muitos vão. Entra pelo caminho estreito. O caminho estreito é exatamente nesses passos de paciência e perseverança, onde vai ter que refinar, remover a velha natureza, e aí então você vai vencer toda a natureza do tipo de Satanás que está dentro de nós. E vai colocar o inimigo debaixo dos pés de Cristo, destruindo com violência interior as áreas contaminadas pela natureza do mundo sob o maligno. Esse é o trabalho desse período de paciência e perseverança. É um trabalho longo, exige perseverança, né? Mas em cada conquista, assim como é natural, né? Quando você conquista algo que você busca, vem a alegria. Então, o cristão jovem é o momento em que ele vai aprendendo a chegar na alegria da piedade e na paz da piedade, porque ele está vendo as vitórias na vida dele, né? E vai também guardar com zelo a vontade de Deus cada vez maior, porque ele vai, no conhecimento de Deus, ele vai se tornando amigo de Deus. É uma coisa extraordinária, e isso é um atributo da sabedoria. A sabedoria da Bíblia nos faz amigos de Deus. Vamos ler essas duas passagens, João 15, versículos de 1 a 11, depois de 12 a 17. Vamos lá. João, o Evangelho de João, capítulo 15, um dos capítulos mais importantes, aquele que fala dos frutos do Espírito, é Jesus falando. Então ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus é a árvore, né? É a seiva da árvore, é a raiz, é tudo, né? E o pai é aquele que está cultivando. Todo ramo que não der fruto em mim, ou seja, o ramo estava nele, ligado a ele, mas não deu fruto, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Então existe uma poda para produzir mais, semelhante àquela que se faz nos cultivos naturais, né? E principalmente da videira, né? Ela é sempre podada para dar mais frutos. O propósito são os frutos, o agricultor quer os frutos, né? Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado.
E aí ele vai falar como é que esses frutos se formam. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E é dessa forma que pode acontecer o desenvolvimento do fruto. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se ele estiver sozinho, se não permanecer na videira, ele não consegue dar fruto. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então tem que entender bem esse permanecer, esse período de paciência e perseverança, né? Onde nós estamos guardando os valores do reino, ou querendo tê-los em nós, e isso é estar permanecendo em Cristo. Porque o modo de ser de Cristo é resultado da soma dos frutos. Todos os frutos juntos, que é o amor do tipo de Deus, é a natureza de Cristo. Então, nós não podemos produzir esses frutos se não permanecermos nele, né? Ele fala, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, não há outro caminho para nós. É esse aí que nós estamos aprendendo, caminho da fé e de cada um daqueles passos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. O que ele quis dizer aí? A pessoa que não está nele, nunca produzirá frutos, e, portanto, assim como aquele ramo que estava nele foi cortado, será também lançado fora. E o que acontece com os dois? Ele secará e hão de juntá-lo e lançar ao fogo e queimar-se-á. Mas aí ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, aqui vem uma instrução importantíssima. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então entra a oração. Aqui já é um ensinamento para você e para todos nós, né? Que para dar esses frutos, nós temos que reconhecer Cristo, a natureza de Cristo, e buscar por oração, incorporar aquele modo de ser de Cristo em nós. E essa oração, ela tem um nome, nós vamos ver na sequência aí. Então, ele vai dizer assim, nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Olha, para glorificar o Pai, nós precisamos estar no fruto. Não adianta eu sair dizendo, glória a Deus, se eu não estou dando os frutos. O que glorifica o Pai, o que Ele quer ver, é nós produzirmos os frutos do Espírito. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Está vendo que é muito insistente a questão de permanecer, de perseverança, esse momento de purificação do templo, né? Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Olha a alegria surgindo aí. Essa é a alegria do momento da vitória, quando nós vamos superando aquelas tendências antigas nossas e renovando-as com a natureza de Cristo, né? Então, a alegria deles estará em nós e a nossa alegria será completa. E aí, então, ele termina, esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Na sequência, que vem ali na nossa tela, dá para voltar rápido lá? Na nossa tela, aí então essa alegria de vitória do cristão jovem, nós chegamos nela, né? Ele está vencendo, ele está incorporando. Mas daí para frente ele precisa ir guardando com zelo essas coisas, né? Com todo zelo, como Jesus guardou em relação ao Pai, para tornar-se amigo de Deus. E o recurso está aí embaixo, que nós vamos ver agora, capítulo 15, então, do versículo 12 em diante. Esse é o meu mandamento. Amai-vos como eu, uns aos outros como eu vos amo. Não tem outro, esse é o mandamento. Amar, agora o padrão é Jesus. No Velho Testamento, amai-vos uns aos outros como você ama a você mesmo. Mas agora não, para nós, amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando, se você fizer o que ele mandou anteriormente. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi no meu Pai. À medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos ocupando esse lugar de poder tornar-se amigo de Deus, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. E assim vos constituí, agora vem a orientação final, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, como que eu vou incorporar os frutos em mim? Qual é o recurso? É orar e pedir em nome de Jesus para que saia qualquer característica nossa de dentro de nós, ordenar em nome de Jesus que saia, que não é compatível com a natureza de Cristo, e colocar no lugar aquela característica dos frutos que são características de Cristo. Então, se você é irritadiço, entra a paz. Se você é impaciente, entra a paciência. Se você é agressivo, entra a mansidão. Tem que ir tirando essas coisas. Os 9 frutos do Espírito, e lá estão em Gálatas 5, que devem ser incorporados. Isso é dar frutos. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Tá? Então, esse é o mandamento. E como amar é um processo que nós estamos vendo que acontece assim. E tem a importância da oração lá. Então, tornar-se amigo, o recurso, esse está na tela, você precisa guardar isso. É orar em nome de Jesus. Jesus mandou, prestando atenção nessa parte, Jesus mandou amar como Ele ama. Esse é o mandamento. Pedir qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa em nome de alguém, é fazer qualquer coisa, ou pedir qualquer coisa, para realizar o que aquela pessoa mandou. E o mandamento dele é amar como ele amou. Então, tudo que eu precisar para amar como ele amou, eu posso orar ao Pai em nome dele e será concedido. Essa é base de fé para quem realmente tem o propósito de produzir os frutos do Espírito. Bom, o próximo passo aí do cristão se tornando adulto, agora saindo da parte da luta, da batalha, ele está começando a viver uma nova etapa da vida dele, é a piedade. A piedade, então, é a sintonia com a sabedoria. Nós lemos esse texto já no outro dia, no início, né, em que fala que a sabedoria, ela vem tratando com as pessoas, ela está disponível às pessoas, ela é um bem grandioso para o homem, né? Porque é um caminho de vida em todos os sentidos, no homem natural, no homem sob a lei, no homem espiritual. Ela é caminho de vida, porém chega um momento em que ela começa a provar a pessoa, a provar os seus pensamentos, a provar, a refinar a natureza dessa pessoa, com provas, com tormentos, com situações difíceis. Está aqui, se quiser ler depois, pode ler em detalhes, né? Mas logo em seguida, quando ela vai ganhando a confiança, por isso que é um período de perseverança, ela começa a se alinhar com essa pessoa, e então vai dar todo o desfrute da verdadeira vida em sabedoria, que é a vida plena, é a vida que se busca, né? É o momento em que o cristão começa a ter em si mesmo aquilo que agrada a Deus. Então, a sua alegria é Deus e a sua paz é Deus. Esse conhecimento desenvolvido e incorporado passa a gerir o comportamento. Ou seja, o cristão passa a agir como Deus agiria. Então, os critérios de valor e critérios de satisfação são idênticos aos de Deus. Desenvolvimento da confiança e satisfação em Deus. Esse é o piedoso. O piedoso deveria ser assim. Então, a descrição, quando fala tem piedade de mim na missa, você fala assim, ó, seja como Deus é para comigo. Na verdade, é isso que a pessoa está pedindo. Pedir piedade para alguém é pedir para que essa pessoa o trate como Deus o trataria, né? E às vezes a gente pensa que pedir piedade tem dó de mim, mas não é dó. Olha para mim como Deus
me olharia, né? É isso que ele está pedindo. Por quê? Porque o piedoso é aquele que tem a paz interior e a alegria interior em Deus. E isso é simbolizado, você vê que a Bíblia é uma coisa muito consistente, né? Naquela época que a presença de Deus era formal, era para um povo separado, que era Israel, e o nome dele estava, o nome de Deus, que agora nós temos para orar, que é o nome de Jesus, na nossa oração, estava lá no templo, no templo. É ali que habitava o nome de Deus, né? E a construção do templo tem um aspecto interessante, que são, o templo ele tinha 2 colunas de bronze enormes, enorme, a descrição está lá em 1 Reis 7, de 13 a 22, ou lendo esse capítulo inteiro, né, 1 Reis capítulo 7, vai mostrar como foram construídas essas colunas, e elas eram que sustentavam o templo, né? E elas tinham até um nome, uma coluna tubular com espessura enorme, né, e altura gigante, sustentava o templo, elas chamavam Jaquim, Deus consolida, e Boaz, nele está a força. Então, Deus consolida é Deus que realiza, Deus que opera, né? E quando Deus opera e nós vemos que Deus está operando dentro de nós, surge a alegria. É a alegria de vencer a natureza oposta de Deus em nós. E o poder para isso está nele. Nele está o poder, nele está a força. E é a paz. Essa mesma figura é usada por Davi, no Salmo 22, né? Lá no Salmo 22, ele vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale escuro da sombra da morte, nada temerei. E ele cita então, o seu cajado e o seu bastão são a minha paz, né? Por quê? Porque o cajado representava a autoridade do pastor em relação ao rebanho. Ele conduzia, ele repreendia, ele levava ao aprisco, ele levava as águas refrescantes, ele levava ao pasto, tudo conduzido com o cajado. O cajado é o sinal do Deus consolida, ele que leva você ao crescimento, que leva você ao alimento. Então, esse momento, ele representa a autoridade de Deus, né, esse cajado. E outra coisa que ele fala é o bastão. O pastor tinha o cajado para conduzir e tinha o bastão para ir contra as feras, contra o mal que viesse para ofender o rebanho. Então o bastão era usado para espantar os animais selvagens e para até aniquilar esses animais, né? Então ele representa o poder, a autoridade e o poder. Quando a autoridade de Deus está, nós estamos cumprindo integralmente aquilo que é a vontade de Deus, e estamos sob a plena autoridade dele, e a nossa confiança está no seu poder unicamente, não nas coisas que temos, não naquilo. Então nós chegamos nesse nível da piedade. E aí, então, por quê? Por que nós temos paz? Porque sabemos do poder daquele que está conosco. Por que nós temos alegria? Porque sabemos que tudo se realiza por meio dele, não por minhas capacidades, mas pela minha permanência nele, né? Então essas 2 colunas que representavam a construção são, para nós, a paz e a alegria em Deus. É o momento em que entrei na piedade. Se a minha paz é de verdade Deus, se a minha alegria é de verdade Deus, então eu estou na confiança, eu estou na piedade, estou exercendo a natureza de Deus e estou pronto para dar os passos dos frutos do Espírito. Bom, vamos então encerrar por aqui hoje, tá? Próxima tela aí, só mostrando de curiosidade, né? Vai falar das características das atitudes do piedoso. Mas uma coisa que é bom ficar claro para nós, aqui nós estamos dando todos esses exemplos, né? Mas você pode falar, bom, mas o que tem de prático tudo isso, né? O prático, pessoal, é o seguinte, você tem que ir lá na palavra, ver o caminho que Pedro ensinou, e ir vendo nas cartas tudo que está ali e começar a exercer cada um daqueles passos. É você que tem que dar, é você que tem que fazer, você que tem que se julgar, você que olhar no espelho que é Jesus, que é a palavra de Deus,
e ir vendo as distorções. É você que vai tratar isso com o poder da oração em nome de Jesus. Então, tudo isso é uma coisa que nós não vamos poder ensinar, podemos estimular, né? Esse é o nosso propósito. Muito bem, então vamos encerrar com a nossa oração e com grande alegria, porque não estamos sozinhos, embora o caminho seja longo, né? Ele pode sim ser trilhado por cada um de nós, por menor que sejamos, tá? Pode ser trilhado. E isso é razão para crescer em nós a confiança. Precisamos crescer nessa confiança. Precisamos chegar nesse momento em que temos plena consciência de que Deus que realiza e de que Ele tem todo o poder. E que nós estamos em harmonia com a sua vontade. Nós vamos ver na hora que falarmos do recurso da oração o quanto é grande esse momento. Mas agora, na presença dele, nós já nos regozijamos antecipadamente, porque sabemos que Deus está conosco e Ele é que vai nos levar adiante. Não importa onde chegamos, estamos com a convicção de prosseguir decididamente. Esse é o cuidado que temos que ter. Vamos seguir em frente. Então, que essa paz esteja sobre todos vocês que nos ouvem e que vão ouvir a cada dia, que Deus tenha para conosco a compaixão, o amor e ao mesmo tempo nos faça todas as correções necessárias para que possamos ir nos tornando como Cristo é e atendendo ao seu mandamento de amar como Ele amou. A Ele seja para sempre o nosso louvor e glória. Amém.